E hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito polêmico, que é a mentira. O que significa mentira? Por que muitas das vezes as pessoas mentem ou elas confundem a mentira com uma omissão? Ou às vezes as pessoas compreendem que posso mentir porque é como se fosse uma educação. Que assunto é esse? Por que surge as mentiras? Ela é uma compulsão? Ela é uma substituição de algo que me atemoriza? Como é que eu ajo em relação à mentira? Veja, a mentira ela pode ter consequências terríveis em muitas das vezes, né? Imagina uma pessoa que é medrosa e acaba pegando algo que não é dela. Às vezes até dentro da família mesmo, né? Como é que eu ajo em relação a isso? Porque veja, é natural que muitas das coisas que aprendemos nas nossas vidas é fruto da onde crescemos. É fruto das nossas educações, vamos falar desse modo. Não sei se a gente pode usar educações ou a gente pode falar só educação. Mas, poxa vida, mas como esse ponto de vista de educação relacionado com a mentira? Hoje eu vou ler um texto de uma pessoa, de uma psicanalista chamada Denise Deschamps. Eu tirei esse texto do site Rede Psi. E o tema é a psicanálise e a mentira. O texto ele começa com uma frase do Nietzsche. Eu vos digo, é preciso ter ainda caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. O artigo procurará tratar do complexo tema que envolve o que são fantasias em análise ou distorções de material por aquilo que popularmente costuma chamar-se de mentira. Pretende uma breve reflexão acerca do uso que o psicanalista poderá fazer das diferentes dinâmicas presentes no setting frente a esses aspectos. Sabemos da existência de um quadro onde se perde totalmente a dimensão do que é real daquilo que é fantasia. Naquele que padece dessa dinâmica, ou mais apropriadamente, conceituando, diríamos, dessa economia, conhecida como mitomania, ou seja, uma compulsão a contar pequenas ou complexas inverdades. O sujeito que dela padece não tem o menor controle sobre seus impulsos. Mente sobre questões muitas vezes aparentemente sem nenhuma importância. Move essa compulsão uma grande necessidade de ser admirado, apoiada em grave e intenso sentimento inconsciente de menos-valia, onde traços fortemente narcisistas determinarão o impulso para o ato de mentir. Há também a existência de uma compreensão de que essas postas mentiras guardariam sempre traços associativos acerca de mentiras sexuais, a que esse sujeito seria submetido em sua infância, de certa maneira apontando para uma dinâmica ligada ao que se conhece em psicanálise como lembrança encobridora. Fato é que em curso de uma análise a questões das fantasias, devaneios, lembranças encobridoras ou mentiras compulsivas estarão sempre presentes na relação transferencial e que não há análise sem a sua existência em maior ou menor grau como cadeia associativa, ou ainda apontando para forte padrão de resistência. Dentro do curso normal de uma análise, o psicanalista deverá estar apto a lidar com suas gradações e variações e possibilitar um padrão de associação
que possa trazer à tona seus diferentes usos. É comum um relato de pacientes movidos por certos ou por fortes sentimentos de culpa dentro do manifesto, dirigido ao fato de ter construído para os seus analistas pequenos ou grandes relatos que entende como mentira. Pesquisado em suas cadeias associativas, apontarão quase sempre para relatos de material fortemente recalcado que guardam traços por deslocamentos com seu representante que permanecerá inconsciente. A resistência, nesse caso, se apoiará fortemente em um sentimento superegóico de culpa e vergonha pela mentira, assim como a repetição do padrão do medo de ser rejeitado por seu analista, agora na relação transferencial, ocupando na lista o lugar da mãe abandonadora e não continente. Mas ao alimentar essa evitação, na verdade, o analisando alimenta o silêncio da resistência, tão característico e que serve para ocultar a possível cadeia associativa que poderia ser estabelecida a partir da sua mentira. É importante para o psicanalista em momentos como esse trabalhar mais do que nunca com a sua contratransferência, bem compreendida, evitando a todo custo seus núcleos de acusações superegóicas. Não será desse lugar que poderia cumprir sua função dentro do enquadro. Toda mentira é então resistência, como tal oculta, mas também revela, trazê-la para a associação, deverá então ser a meta, bem claramente delimitada e buscada. Poderemos ainda pensar na característica das verdades que um paciente traz para a análise, partindo da suposição que são fantasias ou ideias delirantes. Exemplo comum na clínica dessa variação. Vem a nós pelos parceiros que desconfiam de seus pares. Como definir o que é delírio de ciúmes, do que está realmente acontecendo, do que se apresenta como algo que é um perigo inconsciente ou ainda uma projeção? Será que cabe ao psicanalista ocupar esse lugar? Como se atua aí com um teste de realidade fundamental para que se lide com as duplas mensagens envolvidas quase sempre nessas situações? Algumas dessas desconfianças nos chegam com um forte sentimento de que são loucura, o que mais tarde, com um ego mais fortalecido, esse sujeito poderá entender como percepção e entendimento. Isso nos leva à situação inversa que analisávamos antes. Outro exemplo, infelizmente não tão incomum, é o de lidar com sujeitos adotados e que não foram informados sobre isso, que convivem todo o tempo com um forte sentimento de mentira e engano, tendo na desconfiança seu mote principal que dinamiza seus vínculos. Aí a verdade está oculta até para ele. O discurso manifesto é a mentira que viveu e vive enquanto realidade, com grandes consequências para a sua estrutura de ego. Esse assunto eu vou tentar ilustrar. Eu tive um paciente que hoje está aproximadamente com uns 20 e poucos anos, e até então ele não sabia, né, que era adotado. Aliás, a mãe dele continuava dizendo para ele que o padrasto era o próprio pai dele. E até então ele tem um irmão, né, da parte de mãe, que também achava que ele era irmão dele nesse casamento atual. Ora, o que houve com esse meu paciente? Ele tem uma autoestima extremamente danificada por conta de uma mentira. Uma mentira de 20 e poucos anos. Veja, é isso que não é possível, né, acontecer. Porque hoje ele tem até um cargo importante, tem uma profissão, mas muitas das vezes, em relação a esta mentira, ele se torna uma pessoa um tanto quanto insegura no trabalho dele. Ele muitas das vezes, né, entra num choro compulsivo, né,
sem saber de fato o que tinha acontecido. Então, este é o perigo, né, da mentira quando a gente se relaciona com os outros. Quando a gente pensa que omitindo alguma coisa para uma criança ou para uma outra pessoa, a gente pensa que está fazendo algo para defendê-lo ou protegê-lo, mas de certa forma não. Essa pessoa carrega algo dentro dela muito forte que nas outras relações ela terá isso como um efeito extremamente negativo. Veja, esse próprio caso que eu estou trazendo aqui, essa pessoa não consegue confiar nas outras pessoas que estão em volta dela, nos relacionamentos que ela tem, né? De parceria, de relacionamentos amorosos, relacionamentos de amigos. Ela não consegue confiar, porque para ela, né, tudo isso desmoronou. Para ela é muito difícil construir ou desconstruir algo que foi extremamente importante para ela e hoje tem estas consequências. Então veja como nós temos responsabilidades em relação aos outros. Eu sei que muitas das vezes quando eu fico lendo um texto pode até ficar um pouco cansativo, mas é muito importante, né, vocês prestarem atenção em algumas coisas bem importantes do que eu estou trazendo aqui. Não é? Isso eu estou falando no geral para que a gente possa ter um mundo um pouco mais interessante, um mundo melhor, né, nas nossas relações. Então, veja, ninguém está condenando, eu não estou condenando as pessoas que mentem ou não mentem. O problema é a sua responsabilidade e as consequências das mentiras. Se você quiser discutir um pouco mais sobre esse assunto, por favor, entre lá na minha página no Facebook ou ainda se inscreva no meu canal lá no YouTube para que as pessoas possam ter um pouco mais de acesso a esse assunto. Se você quiser também ler o texto original da autora, o link está aqui embaixo. Um grande abraço.